Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 8, de 26 de maio de 1935. Um grupo de crentes em trabalho missionário. Atos capítulo 8, verso 1, versos 4 a 8, versos 14 a 17 e capítulo 11, versos 19 a 24. E também Paulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões estavam atentas unanimemente às coisas que Filipe dizia, porquanto ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sob nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E os que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu, por via de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão só aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama disto aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para ir a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Texto áureo. Durante o ano inteiro reuniram-se com a igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Atos 11, verso 26. Resumo da lição. A perseguição contra a igreja, verso 1. Os perseguidos anunciam o evangelho, versos 4 a 8. A necessidade do batismo no Espírito Santo, versos 14 a 17. Nova turma de evangelistas, verso 19. O despertamento entre os gentios em Antioquia, versos 20 e 21. Há três coisas especiais que nós encontramos na primitiva igreja: oração, despertamento e perseguição. Os cooperadores de Deus em todos os tempos têm sido perseguidos por causa do evangelho. O mundo e os falsos crentes nunca podem conformar-se com a manifestação do poder de Deus. E quanto maior o poder e despertamento, tanto maior perseguição. A perseguição, porém, é saudável e leva os peregrinos para mais perto de Jesus. Estevão passou triunfante para o Senhor. Outros foram presos, maltratados e dispersos. Mas a palavra do Senhor não estava presa. Era mesmo da vontade de Deus que os crentes se espalhassem por toda parte para evangelizar o mundo. Os que foram dispersos não podiam calar-se, mas anunciar o evangelho por onde passavam. Filipe, diácono em Jerusalém, desceu a Samaria, onde pregou a Cristo para a salvação e a alegria do povo. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Deus tinha abençoado Filipe em Samaria, para a salvação de muitas almas, acharam necessidade de mandar até lá Pedro e João para que orassem pelos novos convertidos para que estes recebessem o batismo no Espírito Santo. Esta verdade é uma das primeiras na doutrina cristã e uma experiência necessária para cada crente. Não foi só em Samaria que o fogo pegou e avançaram os crentes dispersos, mas por todas as partes houve progresso, começando entre os judeus. Assim sucedeu na Fenícia, em Chipre e Antioquia. Este último lugar, então, se tornou um centro de evangelização e Deus levantou ali uma igreja forte. Mas, como havia entrado a dispensação da graça,
O evangelho não podia ficar só entre os judeus. Por isso, transpassou o limite e muitos gregos ouviram e aceitaram a mensagem para a redenção e salvação. Nesta dispensação não há acepção de pessoas, pois a vontade de Deus é que o evangelho seja pregado por todas as partes e depois virá o fim. Mateus 24:14. Os apóstolos e a igreja em Jerusalém velavam sobre todo o campo e sobre todas as igrejas naquele tempo. Também sabiam a necessidade do trabalho. Mandaram, portanto, Barnabé, homem bom, cheio de graça e de fé, a Antioquia, para auxiliar os novos crentes e os alimentar. Os crentes e as igrejas dirigidas pelo Espírito Santo tiveram e ainda têm uma visão larga, que lhes mostra não deverem cuidar só do trabalho local, mas de se estenderem e se ajudarem em todos os campos de missão. Graças a Deus.